Deixa eu tomei aqui meu chazinho de Durex. Nós recebemos aí uma carta psicografada de um corvo de Nárnia, né? Um corvo, um animalzinho, corvo, né? Narniano. E ele conversando com o macaco. O macaco, então, psicografou, captou tudo aquilo que o corvo falou na sua linguagem corvística, porque a gente não consegue entender, porque não, né? A gente, quando escuta um corvo falar, a gente não entende. Mas o macaco branco entende, o macaco branco transfere pra lá, vem pra cá, traz pro fantasma. E o fantasma, então, psicografando uma carta de novo, trouxe uma longa história que eu quero contar pra você. E você precisa prestar atenção, senão você vai entender e vai perder o fio da meada. Algum tempo atrás, um ratinho insignificante usou seu espelho mágico narniano. E o reflexo do espelho foi visto do alto da montanha pelo corvo. O seu espelho, então, dentro da imensa curiosidade corvística, porque o corvo é um bicho muito curioso, ele começou a procurar aquele nervoso, aquele espelho do ratinho, até que ele encontrou. E encontrado pelos corvos aquele espelho mágico. Eles então abriram o espelho mágico, abriram aquele portal do espelho mágico e descobriram que aquele espelho mágico havia sido utilizado para que aquele ratinho se comunicasse com um grande rato. Uau! Um grande rato. E esse rato grande, que utiliza um espelho mágico, está guardado em uma grande ratoeira muito segura. Muito segura. Esse grande rato da ratoeira segura, muito bem relacionado com um grande macaco negro, quando ainda era apenas um sagui. Porque todo macaco adulto um dia foi criança, mesmo em Nárnia. Os macaquinhos, quando eram pequenos e ainda um saguizinho, relacionava-se muito bem com esse grande rato, que agora, trancado em uma grande ratoeira muito segura, havia comunicado com ele. Os corvos então ficaram intrigados e começaram a voar para lá e para cá nervosamente, buscando encontrar, quem sabe, um brinco perdido através do seu brilho, ou algo assim. Nesse espelho, viu-se muitas coisas e ali achou-se umas imagens da Dalila. Umas imagens da Dalila, a mulher do Sansão, que havia faltado um encontro, marcado pelos próprios ratos, que haviam marcado para encontrar a Dalila. Mas a Dalila não apareceu. E o fato da Dalila não ter aparecido gerou nos ratos uma grande decepção, uma grande tristeza. E os ratos se sentiram derrotados, humilhados, porque a Dalila não apareceu. Precisa interpretar a carta, né? Então você tenha paciência que eu estou interpretando aqui. A Dalila faltou um encontro marcado pelos ratos e isso para os ratos foi uma afronta. E até se contou como uma grande derrota. Tudo começou com um rato pequeno que recebia em seu espelho visões de um grande rato que estava trancado em uma grande ratoeira que era muito chegado de um grande macaco negro. Assim começou toda a história, desenrolada pelos corvos. O grande rato havia encontrado muitas dificuldades de tratar com o sapo e com o macaco negro em função de grandes acontecimentos em Nárnia Central. Estava tudo muito complicado e tudo muito difícil. Então, os grandes ratos tiveram uma ideia. Eles disseram, vamos construir uma grande cortina para chamar a atenção de toda a Nárnia. E assim tiramos a atenção de cima do grande sapo, tiramos a atenção de cima do grande macaco negro. E nós podemos fazer tudo aquilo que quisermos, porque ninguém vai prestar atenção. Disputas em Nárnia Central. Grandes disputas em Nárnia Central. Mas que o grande rato não sabia, quando traçou o seu plano, é que os corvos, atraídos pelo brilho do espelho do pequeno rato agora, viam e ouviam todos os espelhos atentamente. Um dos ratos cometeu um erro fatal em Nárnia Central e resolveu alugar uma toca nova. Ele foi para Nárnia Central com uma missão e ali naquela missão ele alugou uma toca novinha. E ele não sabia que estava sendo vigiado pelos corvos. Porque os ratos pensam que são tão inteligentes. Mas não são. Um rato, então, pequeno rato, alugou uma toca em Nárnia Central. Sua missão era olhar o relógio e a agenda de alguns moradores narnianos centrais. Mas ele cometeu um erro fatal e usou o seu espelho em um lugar fixo. Um espelho grande e verde. E os corvos já estavam de olho, porque esse rato tinha uma movimentação intensa no sul de Nárnia e gostava muito de carregar tijolos em malas. Em grandes transportadores de latão. E eles costumavam guardar essas malas em grandes caixas narnianas
que eram colocadas dentro desses grandes transportadores narnianos, e por isso os corvos vinham os observando já há algum tempo, com a intenção de pegá-los com todos os seus tijolinhos. Mas qual foi a surpresa dos corvos quando descobriram que esse rato importante narniano não agora carregava mais tijolos, mas sim era encarregado de um novo plano ratístico em Nárnia Central? E ele se movimentava rapidamente naqueles lugares, falando muito, conversando muito pelo seu espelho narniano verde, sem saber que estava sendo ouvido e seguido pelos corvos muito de perto. Muito de perto. Os corvos, então, sabendo que alguma coisa viria acontecer em Nárnia Central, disparam um alerta, e os moradores narnianos agora permanecem dentro de suas residências seguras, evitando inclusive sair para comidas fora, lanches fora. Ninguém saía na grama para pastar, ninguém ia embaixo da árvore para comer as frutinhas que caíam. Todos esperavam que eles fossem trazidos em suas casas, mas ninguém sabia quem, quando ou onde. Era ainda uma incógnita para os corvos. Então os corvos traçaram uma estratégia e disseram: vamos invadir a toca do rato. Mas o que os corvos não sabiam é que algum corvo gralhou fora do puleiro. E quando eles chegaram na toca do rato, o rato não estava mais lá. Mas o rato, que fugiu rapidamente pelos esgotos narnianos, fugindo porque sabia que havia atraído a atenção de os corvos, deixou tudo para trás. Os seus mapas, os seus planos, as suas agendas, tudo. E muitas coisas ali. E muitas coisas ali impressionaram os corvos. Descobriu-se uma grande lista. Para uma grande festa que os ratos haviam planejado. E nessa festa havia um convite para 7, escute isso, 7 corujas brancas curandeiras. Isso despertou a atenção dos corvos e eles pensaram: mas por que os ratos iriam convidar para essa festa 7 corujas brancas curandeiras? Corujas brancas curandeiras que faziam com que os animais narnianos, algumas delas que os animais dormissem. E outras que consertavam os seus corações. Qual seria o interesse? Qual seria o interesse? Qual seria o interesse? Perguntavam os corvos. 7 corujas brancas curandeiras. De novo? Outra vez? Outra vez? Até que eles começaram a relacionar essas corujas brancas curandeiras com grandes animais narnianos, os quais elas visitavam. Os quais elas faziam eles dormir, elas cuidavam e tratavam desses grandes animais narnianos que eram muito próximos ao rei Gambá. Qual interesse os ratos teriam em entregar um kit pé junto para essas corujas brancas curandeiras, corujas do bem? É um mistério a ser revelado, quem sabe, nos próximos episódios de Narniaflix. Narniaflix não é para amador. Narniaflix não é para amador. Os corvos, heróis de Nárnia, conseguiram conter os planos malignos dos ratos. Enquanto isso, o macaco branco, nessa sua carta também psicografada ao fantasma, avisou que a quarta árvore narniana, a quarta árvore narniana que funciona no subsolo do mundo de Nárnia, porque ninguém vê, ninguém sabe, mas ela existe, ela é real e todas as histórias contadas sobre elas agora parecem ser verdadeiras. Parecem ser verdadeiras. É isso mesmo que você está ouvindo. Aquela quarta árvore que todo mundo jura de pé junto que existe, mas nunca ninguém viu, é como uma lenda. Ela existe. Ela existe. E o macaco branco falou dela numa carta psicografada extraordinária, e ele disse que a quarta árvore negou ontem um favor para o macaco negro. O macaco negro enviou uma folha solta da sua árvore para a quarta árvore subterrânea e escondida, solicitando um favor, mas a quarta árvore disse não. Foi negado. É uma história louca narniana, que só os entendedores entenderão. Alguns ratos, continua o macaco branco, da grande Ratolândia, estão zunzunando, estão falando que a ratoeira pode ser aberta e muitos ratos podem sair. E seria mais ou menos como uma forma de gratidão. Seria mais ou menos como uma forma de gratidão aos bons serviços prestados pelos ratos ao reinado narniano. Scarface, por sua vez,
ao psicografar a sua carta, afirma que os ratos receberam muitos milhos limpos para fazer muitas peripécias, para que a Ratolândia funcionasse muito bem como um relógio suíço, porém, disse o Scarface, entrou água, e a água salgada no relógio suíço, e isso vai fazer com que os milhos apareçam em alguns quintais bem conhecidos. E a tendência, segundo o Scarface, é que se inicie um processo em Nárnia Central de autofagia. O Scarface disse que vai se iniciar já um processo de autofagia em Nárnia Central. E que os milhos que foram lançados aos ratos para que eles cumprissem as suas missões vão aparecer em quintais puros e limpos, como se de pessoas ilibadas e que você nem imagina. O vigilante disse que a repercussão da ação dos ratos em Nárnia Central foi muito intensa. A repercussão dos planos dos ratos em Nárnia Central primeiro trouxe um grande alívio a todos os moradores que estavam há mais de uma semana apenas comendo pizza. Mais de uma semana apenas comendo pizza, sanduíche, ninguém aguentava mais. E quando os ratos caíram por terra através das asas dos corvos, trouxe um grande alívio. Um grande alívio em Nárnia Central, segundo o vigilante, que hoje amanheceu mais tranquila. Porém, ele disse que muita gente narniana, muitos moradores de Nárnia Central estão nervosos. Muito nervosos. E ele disse que estão evitando se encontrar, mesmo nos corredores narnianos centrais. Mesmo nos corredores narnianos centrais. Falando pelos cotovelos. E a avaliação do vigilante é que os desdobramentos da próxima semana serão intensos em função das revelações de ontem e de hoje. Olhos abertos, ouvidos atentos. A grande fábula da Floresta de Nárnia, uma história que não tem absolutamente nada de realidade, verídico ou verdadeira, é apenas um conto de fadas